Olá, meus caros alunos. A aula referente a essa semana de clínica médica de pequenos animais, nós iremos ver sobre a cardiologia. Então, nesta primeira parte, nós iremos rever algumas coisas relacionadas à anatomia e relacionados à fisiologia. Numa segunda parte, nós iremos abordar conteúdos referentes à semiologia, anamnese, voltadas para o aparelho cardiovascular. Então, relembrando, o coração ele possui 4 câmaras cardíacas, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Entre átrios e ventrículos, nós temos válvulas, chamadas de válvula tricúspide e válvula mitral, separando essas câmaras átrio-ventriculares. Válvula tricúspide, no caso, ela está separando o átrio de ventrículo direito. E a nossa válvula mitral está separando o átrio do ventrículo esquerdo. Entre ventrículo direito e um grande vaso, que nós iremos falar daqui a pouquinho, nós temos esta outra válvula chamada de válvula pulmonar. E entre ventrículo esquerdo e um outro grande vaso, que nós iremos falar daqui a pouquinho, nós temos essa válvula chamada de válvula aórtica. No caso, válvula pulmonar e válvula aórtica são as nossas válvulas chamadas de válvulas semilunares. Vocês devem relembrar da anatomia que as câmaras atriais, elas possuem umas paredes mais finas, de musculatura extremamente delgada, e, consequentemente, uma capacidade volumétrica muito pequena, muito reduzida quando comparada com os ventrículos. O ventrículo, no caso, aquele ventrículo que possui uma maior massa muscular, é o ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que irá mandar o sangue para todo o nosso corpo. E, corroborando com essa capacidade ventricular esquerda de mandar este sangue para todo o corpo, nós podemos ver que dentro do ventrículo esquerdo, a pressão gira em torno de 120 milímetros de mercúrio. Quando comparado com o ventrículo direito, essa pressão é em torno de 10 vezes menor, ou seja, em torno de 12 a 14 milímetros de mercúrio. Lembrando que o ventrículo esquerdo ele manda o sangue para todo o corpo, e o ventrículo direito vai mandar o sangue apenas para os pulmões. Então, saindo da base do coração, nós teremos 2 grandes vasos, né? Um primeiro vaso chamado de tronco pulmonar, e aí sim este tronco pulmonar dará origem a 2 artérias pulmonares, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Então, este tronco pulmonar está saindo do ventrículo direito. E um outro grande vaso chamado de aorta, artéria aorta no caso, né? Que está saindo do ventrículo esquerdo. Essa aorta ela vai fazer um arco chamado de arco da aorta, e deste arco da aorta nós teremos o nosso tronco braquiocefálico. Por que é chamado de tronco braquiocefálico? Que ele vai irrigar braços, né, no caso os membros anteriores, pescoço e cabeça. E o sistema de irrigação da musculatura cardíaca é através das nossas coronárias. Então, nós teremos a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que vão irrigar a musculatura cardíaca. E essas artérias coronárias, elas têm origem da nossa aorta ascendente, ou seja, nós temos um espaço chamado de seio coronariano, e esse seio coronariano nós temos origem das nossas artérias coronárias. Então, primeiro o coração ele vai irrigar todo o nosso corpo, e quando ele estiver em diástole, ele receberá o sangue para irrigar a sua própria musculatura. Então, aqui nós vemos um esquema básico de toda a anatomia e o sistema circulatório. Então, aqui nós temos o átrio direito. Esse átrio direito, ele está recebendo sangue do nosso corpo através de 2 veias, que são as veias cavas, veia cava inferior e veia cava superior, ou anterior e posterior. Do átrio direito, esse sangue vai para o ventrículo direito, e ele passará através de uma válvula átrio-ventricular chamada de válvula tricúspide.
Do ventrículo direito, esse sangue vai passar para o nosso tronco pulmonar. E ele vai passar a partir de uma válvula chamada de válvula semilunar pulmonar. Do tronco pulmonar, esse sangue vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo através das nossas artérias pulmonares. Esse sangue foi oxigenado e lá dos pulmões, esse sangue vem pelas veias pulmonares. Esse sangue chega no nosso átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo através de uma válvula chamada de válvula mitral e do ventrículo esquerdo, através da nossa aorta ascendente, ele vai ganhar toda a grande circulação. Então, aquele sangue contido entre ventrículo esquerdo e átrio direito é aquele sangue que está na grande circulação. O sangue que está contido entre ventrículo direito e átrio esquerdo é o sangue que está na pequena circulação. E quando nós falamos no sistema de irrigação do miocárdio, nós estamos falando das nossas artérias coronárias. A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, que vão irrigar porções anteriores e posteriores do coração. Estruturalmente falando, nós temos três túnicas básicas, ou três estruturas básicas que compõem o músculo cardíaco, que compõem o coração, na verdade. Uma é o miocárdio. O miocárdio é o próprio músculo cardíaco, não é isso? Então, o miocárdio são as fibras musculares estriadas cardíacas que têm o poder de contração para o bombeamento deste sangue. O endocárdio é toda aquela camada que vai revestir internamente as câmaras cardíacas, incluindo a parte das válvulas cardíacas. E o pericárdio, que é aquela membrana mais externa, que vai formar um saco chamado de saco pericárdico. E entre o pericárdio e o miocárdio, nós teremos uma cavidade chamada de cavidade pericárdica, que nessa cavidade pericárdica nós iremos encontrar uma quantidade mínima de líquido chamado de líquido pericárdico. Então aqui nós conseguimos visualizar esta estrutura chamada de pericárdico. Pericárdio, pericárdico, tanto faz. Então, o que nós conseguimos ver é que o pericárdio ele é dividido em duas porções. Um pericárdio fibroso, que é esse saco mais externo que nós estamos visualizando aqui, ele é extremamente resistente, e um pericárdio seroso, e esse pericárdio seroso dividido em duas lâminas. Uma lâmina visceral, que está em íntimo contato com a musculatura cardíaca, e uma lâmina parietal. Digamos assim, a lâmina parietal do pericárdio seroso é a face interna do nosso pericárdio fibroso. Então, estruturalmente podemos dizer assim, ó, acompanhe aqui, pericárdio fibroso, pericárdio seroso, lâmina parietal e pericárdio seroso, lâmina visceral. Notem que entre essas lâminas do nosso pericárdio seroso, nós temos uma cavidade chamada de cavidade pericárdica. E é nessa cavidade pericárdica onde o líquido pericárdio estará circundando todo este músculo cardíaco. Este líquido é importante para evitar que ocorra atrito no coração das fibras musculares com as estruturas que estão ao redor do coração. Então, quando nós falamos de função do sistema cardiovascular ou do sistema circulatório, a principal função é transporte. Mas transportar o quê? Transportar, principalmente quando a gente fala em transporte, nós lembramos dos nossos gases, né? Oxigênio e o CO2, oxigênio para as células e CO2 que estão saindo das células e indo para o meio externo. Só que a gente tem que pensar também no transporte de todos os nossos nutrientes, transportes de proteínas, transportes de hormônios, de fármacos, enfim, transporte de tudo aquilo relacionado ao sistema circulatório. E o local onde ocorre essa hematose é nos alvéolos, né? Então, vocês lembram lá da fisiologia respiratória, que por diferenças de pressões, por difusão no caso, o oxigênio que está dentro do alvéolo vai para o sangue e o CO2 faz o caminho ao contrário. Então, essa é a função do sistema cardiovascular, que é transporte.
E quando nós falamos no sistema de contração ou de despolarização cardíaca, nós temos que falar agora desse sistema elétrico de condução cardíaca. Que esse sistema, ele é feito, no caso, por dois nodos, um que nós chamamos de nodo sinusal ou nodo sinoatrial e um outro nodo chamado de nodo atrioventricular. No caso, o nodo sinusal é o marca-passo do coração, é ele que vai determinar o ritmo de contração cardíaca. Então, nodo sinusal, nodo atrioventricular, logo depois nós temos os feixes de His e as fibras de Purkinje, né? Nada mais é do que a porção final desses feixes de His. Esse é o sistema elétrico, né? O sistema de condução elétrica do coração. Tudo começa no nosso marca-passo verdadeiro. Então, aqui nós estamos vendo, né, o nosso nodo sinusal ou sinoatrial, que ele está localizado no átrio direito, e o nosso nodo atrioventricular, que está localizado lá um pouquinho acima do septo interventricular. Então, o nodo sinusal é o marca-passo verdadeiro, ele que vai se despolarizar, causando uma onda de despolarização em todo o átrio direito. Essa onda de despolarização começa no átrio direito, despolariza o átrio direito e depois despolariza também o nosso átrio esquerdo. Esse processo de despolarização chega no nosso nodo atrioventricular. O que acontece nesse nodo? Ocorre um certo retardamento do impulso elétrico. Se vocês lembram lá da parte de anatomia, quem está localizado aqui são as nossas válvulas, e essas válvulas elas estão localizadas no esqueleto fibroso, e esse esqueleto fibroso ele vai retardar este impulso elétrico. Então, o impulso elétrico que começou aqui no nosso marca-passo verdadeiro vai caminhar pelo átrio direito, pelo átrio esquerdo e vai chegar no nosso nodo atrioventricular. Nesse nodo atrioventricular ocorre um certo retardamento do impulso elétrico e a partir daí este impulso ele vai caminhar pelos feixes de His. Que aí nós temos ramos direitos, ramos esquerdos, enfim, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. E após o feixe de His, ele vai caminhar por essas fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje estão localizadas na parede do ventrículo, dos ventrículos, né? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, o sistema de condução elétrico ele começa átrio direito, vai para o átrio esquerdo e chega até o nosso nódo atrioventricular. Ele desce pelo septo interventricular e agora esse processo de despolarização ele ascende, né? Ele sobe pela parede dos ventrículos. Logo depois das paredes dos ventrículos, meu processo de despolarização chega na base desses ventrículos e conclui-se, portanto, o processo de despolarização cardíaca. E o coração ele é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Quando nós falamos de sistema nervoso autônomo parasimpático, nós devemos lembrar que o mediador químico é a nossa acetilcolina. E essa acetilcolina vai agir em receptores específicos, que são os receptores muscarínicos, certo? Lembrando também que nossos gânglios parasimpáticos eles estão localizados na musculatura cardíaca, certo? Então, esses gânglios parasimpáticos estão localizados na musculatura cardíaca, no nosso nódo sinoatrial e no nosso nódo atrioventricular. Eles possuem um efeito cronotrópico negativo. Quando nós falamos em efeito cronotrópico negativo, em cronos, estamos falando em tempo. Então, quer dizer que o sistema parasimpático ele diminui a frequência cardíaca, ele diminui contratilidade, no caso, a velocidade da contratilidade da fibra muscular. E quando nós estamos falando do sistema simpático, lembrando que o mediador químico é a nossa noradrenalina ou norepinefrina, são sinônimos, certo? Essa norepinefrina ela é liberada e vai agir em receptores específicos, que no caso são os receptores do tipo beta 1, certo? E isso vai fazer com que
aumente velocidade e aumente a força de contração. Então, quando nós falamos em efeito cronotrópico positivo, nós estamos aumentando a frequência cardíaca. E quando nós falamos em efeito inotrópico positivo, nós estamos aumentando a força de contração dessa musculatura cardíaca. Lembrando que os gânglios da nossa cadeia simpática, eles são gânglios chamados de gânglios satélites. Eles estão localizados ao redor do nosso músculo cardíaco. Isso tem umas considerações clínicas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esse quadro ele mostra para a gente toda essa parte de inervação autonômica, né, do coração. No caso aqui, inervação parasimpática a partir do nosso nervo vago. Não está muito bem para nós enxergarmos, mas ele diminui a excitabilidade cardíaca, diminui força de contração e diminui frequência cardíaca, quando nós estamos falando de sistema nervoso autônomo parasimpático. Já o sistema simpático, através das cadeias ganglionares satélites e através do seu mediador químico norepinefrina, ele vai fazer o contrário, não é isso? Ele aumenta a excitabilidade cardíaca, aumenta a força de contração e aumenta a frequência cardíaca. E aquilo que nós tínhamos mencionado agora há pouco nos slides anteriores, essas daqui são as nossas cadeias ganglionares do sistema parasimpático. Já do nosso sistema simpático, lembra que eu falei para vocês que essa inervação está lá nos nossos nodos sinusal e atrioventricular. Qual que é a consideração ou a implicância clínica com relação a isso? Imagine que alguma patologia cardíaca, esse músculo cardíaco ou este coração, ele esteja dilatado, né? Se ele fica dilatado, consequentemente, todas as fibras musculares cardíacas estarão comprometidas com relação ao recebimento de oxigênio, com relação ao recebimento de nutrientes, incluindo aquelas fibras ganglionares do nosso sistema parasimpático. Então, se isso acontece, essas fibras parasimpáticas, elas perdem a sua função. Só que, olha só, os nossos gânglios simpáticos, eles estão localizados de uma forma periférica, né? Eles estão localizados fora desse coração. Então, essa dilatação ou essa alteração cardíaca não chega a afetar esses gânglios simpáticos. Consequentemente, em alguma situação de patologia cardiovascular, eu perco o controle parasimpático, permanecendo somente o nosso controle simpático. E aí nós já conseguimos entender que, num coração doente, provavelmente frequência cardíaca estará maior do que o normal, força de contração estará maior do que o normal, o que implicará em sérias consequências num futuro próximo. Aqui somente relembrando a parte de fisiologia cardíaca, né? O que nós já mencionamos foi o cronotropismo, que é o ritmo, ou seja, que é a frequência que esse coração está desenvolvendo. Isso é importante porque nós iremos abordar lá na frente sobre fármacos cronotrópicos positivos e fármacos cronotrópicos negativos. Então, eu já sei que isso é relacionado à frequência cardíaca. E quando nós falamos em inotropismo, que eu já mencionei para vocês nos slides anteriores, nós estamos falando de força de contração. Nós iremos abordar e utilizar fármacos também que são inotrópicos positivos ou inotrópicos negativos, dependendo da situação clínica do nosso paciente. Então, quer dizer que esses fármacos vão modular força de contração. E aqui alguns conceitos também da fisiologia que nós precisamos entender ou relembrar, que é o que nós chamamos de pré-carga e é o que nós chamamos de pós-carga. Para nós entendermos, fica simples da seguinte maneira. Pré-carga é tudo aquilo que está antes do coração, ou seja, tudo aquilo que chega ao coração lá no átrio direito. Então, quando nós falamos de pré-carga, nós estamos falando em volume de sangue, em quantidade de sangue que está chegando no átrio direito. Então, eu tenho situações patológicas onde eu tenho um aumento ou uma diminuição de pré-carga. Nós vamos ver e vamos entender isso nas próximas aulas. Então, pré-carga, quantidade de líquido, quantidade de sangue, volume que chega no átrio direito. E quando nós falamos em pós-carga, é toda aquela força que o coração
tem para mandar este sangue para frente. É tudo que está depois do coração, ou seja, o coração vai bombear o sangue para a nossa grande circulação. Então, a força que o coração precisa desempenhar para mandar este sangue para todo o nosso sistema circulatório, nós vamos chamar isso de pós-carga. Então está aqui, ó, trabalho cardíaco. E quando eu falo trabalho cardíaco, eu estou falando de trabalho ventricular, principalmente do nosso ventrículo esquerdo, ou melhor, apenas, né, do nosso ventrículo esquerdo. Eu tenho algumas situações onde essa pós-carga vai se modificar, ou seja, onde eu posso ter um aumento ou uma diminuição dessa pós-carga. Um aumento dessa pós-carga é quando eu tenho um aumento da força do coração para mandar esse sangue para frente. Podemos, por exemplo, falar sobre resistência vascular. Se os meus vasos sanguíneos estão em vasoconstrição, consequentemente, meu coração precisa fazer mais força para mandar este sangue, então eu aumento a pós-carga. Se eu tenho uma vasodilatação generalizada e, consequentemente, uma hipotensão, essa resistência vascular ela é diminuída. Então, consequentemente, eu tenho diminuição da pós-carga. Aqui, só ilustrando novamente essa condução elétrica, que a partir dessa condução elétrica, nós podemos medir, mensurar esse potencial elétrico nas fibras musculares. E aí é o nosso eletrocardiograma. Eletrocardiograma nada mais é do que a medição do potencial de ação ou do potencial elétrico na nossa musculatura cardíaca. Ele é dividido em ondas, chamadas de onda P, onda Q, uma onda R, que está localizada aqui em cima, uma onda S e uma onda T. Cada uma tem um significado, que é o que nós iremos descobrir. Então está aqui, eletrocardiografia. O eletrocardiograma é a representação gráfica desses processos elétricos do coração. Quando nós estamos falando em altura dessa onda elétrica, nós estamos falando em amplitude, não é isso? No caso, em milivolts. E o tanto de tempo que ela dura, isso é dado em segundos. Então está aqui, onda P, podemos chamar de complexo QRS, e a onda T. Onda P significa despolarização de átrio direito e átrio esquerdo. Esse complexo QRS é relacionado à despolarização dos ventrículos. E a onda T relacionada à repolarização dos ventrículos. Então está aqui. É só nós lembrarmos do caminho da condução elétrica lá no músculo cardíaco. Onda P significa despolarização de átrio. Onda Q é a despolarização do septo interventricular. Onda R é a despolarização da parede dos ventrículos. Onda S, da base dos ventrículos. E a onda T, repolarização dos ventrículos. Note que a onda com maior amplitude, ou seja, aquela onda maior que nós temos, é relacionada à parte do coração com maior massa muscular, ou seja, relacionada aos ventrículos. Então, o complexo QRS é relacionado à despolarização dos ventrículos.